Eu queria ver a nota fiscal desse Boa, perfume. a audiência está pedindo ele agora. Sim, agora vem ele. Aí ele vem com tudo. Estamos falando do deputado, o mito, um prodígio, deputado mais votado do país, Nicolas Ferreira. Ele já bebo, está velho. conosco, ele que fez lindas imagens da lua de mel. Boa. Nos emocionou e agora está aqui, Zuzu. Para quem quiser segui-los nas redes sociais, Nicolas Ferreira, no Insta e Nicolas_DM no Twitter. Eu acho que é DM também. É DM. Nicolas Ferreira DM no Instagram e no Twitter, @Nicolas_DM. Fala, Nicolas, boa tarde, tudo bem? Com a sua pessoa, meu querido? Boa tarde, Zuckerman. Boa tarde, pessoal. E prazerão estar aqui mais uma vez. E aí? Boa, a audiência gosta muito da sua pessoa, você já sabe disso, imagino que você já descansou, né? Já fez a sua homenagem para o Bolsonaro em Maldivas, eu acho que você fez um vídeo. Papelão, hein? Papelão. É engraçado, né, bicho? Não é não. Qualquer Precisava. coisa vira matéria, é o jornalismo profissional, né? Eu simplesmente dei uma zoada, postei nos stories, eles colocam como se, assim, eu realmente estivesse fazendo daquilo dali a minha vida. Mas é invejinha, né? Boa. Bom, sorte aí no seu casamento, mas agora a gente tem assuntos mais sérios para serem tratados aqui. Inclusive, acredito que é sua amiga também, a Bárbara, acho que recente, perdeu o canal dela do YouTube. É Sim. Bárbara, te atualizei, ela Exato. colocou o nome dela e nós temos a pauta PL da Fake News. Você deve estar sabendo bastante desse assunto porque você sempre rende o bloco. E aí, bichão? Então, a gente teve uma, digamos assim, uma breve vitória, que foi aí impedir, né, com que tivesse a votação do PL da censura aqui na Câmara, mas a gente sabe que a esquerda ela tem as suas estratégias, principalmente aqui com relação a regimento, a processos aqui legislativos, então eles vão basicamente fatiar o PL da censura e colocar em diversos outros projetos de lei para que isso seja passado de forma fatiada. Então a gente está atento para que isso não aconteça, mas também, assim, sendo bem sincero e sendo bem cético e até um pouco desanimador, de saber que hoje a gente tem uma harmonia entre os poderes que um manda e os outros dois obedecem, né? O ministro, né, aquele que não pode ser citado, veio até a Câmara para poder entregar propostas legislativas para o PL da censura. Ou seja, ultrapassa a todo instante, né, dia sim, com certeza, das suas competências constitucionais, e desrespeitando, desvalorizando o trabalho de 513 deputados, que são os verdadeiros representantes do povo. Então, eu acho que a gente realmente tem que ficar bastante atento, porque a nossa liberdade é retirada aos poucos. Tenho dito isso antes mesmo das eleições, de que nós realmente poderíamos virar uma Venezuela, e quando eu digo isso, muita gente atrela a escassez, a fome, a questão econômica, mas a gente sabe que na Venezuela começou-se com a interferência do judiciário no legislativo, tomando ali, usurpando os poderes do poder legislativo. Então, aqui no Brasil já está acontecendo isso. Não digo que nós vamos virar uma ditadura, eu digo que nós estamos no início dela. No início dela, porque o que está acontecendo, de fato, é um absurdo atrás de absurdo, líder de facção criminosa tendo seus bens devolvidos pela justiça. Enquanto isso, deputado Daniel Silveira, condenado aí a 8, 9 anos de cadeia por crime de opinião. Então, assim, a gente já está vivendo realmente no estado de exceção e muita gente ainda não se atentou à luta pela liberdade que a gente está tendo, que uma hora vai bater na porta do cidadão comum. Vai bater, vai lá. Ô, Nicolas, dentro dessa questão da PL das fake news, caso não passe esse projeto, etc., a direita ganhe essa batalha, existe algum outro projeto? Porque nas redes sociais de hoje, a PL da censura não passou, mas ela funciona. As pessoas saem do ar, você toma shadowban, você perde o canal. Vai existir algum tipo de projeto para tentar combater o que já está acontecendo? Olha, eu inclusive fui coautor desse PL contra a censura, que chama-se, para colocar ali limites que deveriam já estar sendo cumpridos, né? A nossa Constituição tem pesos e contrapesos que deveria já estabelecer isso. Mas a gente sabe que, como eu disse, infelizmente, essa harmonia entre os poderes está completamente fora de harmonia. Então, a gente fez esse PL para poder colocar ali pesos e contrapesos, para poder garantir, por exemplo, com que a derrubada de perfis não seja algo na base da canetada, né, de um juiz, de uma decisão monocrática, mas que pelo menos passe aqui pelo Poder Legislativo, né, que seja por votos e que também não seja uma derrubada inteira da conta de uma pessoa. A minha conta, por exemplo,
é uma conta que eu uso tanto para profissional, para divulgação do meu trabalho e legislativo, quanto também questões pessoais. Poxa, eu posso postar uma foto, eu e minha mãe no Dia das Mães, a foto do meu casamento, e aí o que tem acontecido hoje, como aconteceu, por exemplo, com a Bárbara do Te Atualizei, por decisões monocráticas, por decisões judiciais, tem se censurado a oposição. Então é muito fácil, né? O governo Lula lutar contra a oposição censurando todo mundo. Então a gente já tem tomado essas atitudes aqui. Vejo que são atitudes que, graças a Deus, só está sendo feita porque a gente tem uma boa bancada de oposição aqui na Câmara. Caso contrário, isso não seria possível. E todo mundo está percebendo que toda vez que um ministro, né, do STF abre a boca, gera uma instabilidade política no país desnecessária. Né? O ministro do STF não é pago para poder emitir opinião. Ele é pago para poder dar sentença, ele é pago para poder julgar. E quando ele extrapola isso, ele gera uma instabilidade completamente desnecessária aqui no nosso país. Então, até vou dizer essa semana aí, vou dar um discurso bem forte com relação a esse ativismo judicial, porque, poxa, eu não fui eleito para poder bater ponto aqui na Câmara. Boa. Sabe? Eu não fui eleito aqui para poder chegar e falar, não, vamos desanimar com relação às mudanças do nosso Brasil. Não. Eu acredito que realmente, com a nossa força, com a representação que eu posso fazer aqui de milhões de pessoas que votaram em mim, eu acho que a verdade ela tem o seu poder e eu acho que a gente vai conseguir sim, não talvez em 4 anos, mas talvez em 10, em 20 anos, mostrar o que está acontecendo no nosso país. Porque se uma pessoa tem uma mente de atuação somente para essa geração, o planejamento dela é muito pequeno. Então eu não luto somente aqui, poxa, para mim, eu luto realmente para as gerações futuras que vão lembrar do que está acontecendo agora. Né? Tanto essas decisões autoritárias, ditatoriais, fascistas, autoritárias que estão acontecendo por parte do judiciário. Eu, por exemplo, tomei uma multa de 30 mil do TSE por conta de uma divulgação de uma reportagem da revista Veja, do Reinaldo de Azevedo, que dizia que foram mais de 240 bilhões de dinheiro desviado da saúde pelo governo do PT ao longo desses governos que eles passaram à frente da presidência. E eu tomei uma multa de 30 mil reais. Tomei uma multa agora também, vai ser ainda definida quanto, pelo TSE, e todos que compartilharam, deputados como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, por conta daquele meu vídeo, né, Faz o L, que bombou e na época eu tive que deletar. Inclusive tive que postar uma retratação no meu Twitter dizendo que o Lula era pró-vida. Sendo que a gente vê agora que ele colocou 2 ministras, tanto da saúde quanto da ministra da mulher, que são a favor do aborto, né? E então a gente vê assim que, na verdade, eles estão atônitos, eles estão assim, com sede realmente por censurar qualquer um que vai contrário à opinião e o posicionamento deles. Bom, é um assunto aí muito cabeludo. Eu vou fazer um break aqui, o Nicolas continua com a gente. Ou não, né? Ou não, ou careca, é verdade. Ou cabeludo ou careca, a gente vai saber. Então a gente vai fazer um break aqui para a nossa rede de rádios da Rádio Jovem Pan e daqui a pouco a gente está de volta aqui no programa Pânico. Muito bem. Olha, o Sami tem uma pergunta aqui, mas só para complementar, você está dando meio que um tutorial de como ser censurado de uma certa forma, porque você tinha seu Telegram, você tinha o seu Twitter também, você já saiu do ar, mas no teu caso tá tudo normal, suas redes estão ativas, não é isso, Nicolas? Sim, estão ativas, eu estou sob pena de multa, caso eu fale contra o processo eleitoral e atente contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, é algo completamente subjetivo, porque eu pedir o impeachment de algum ministro vai ser considerado antidemocrático, eu pedir o impeachment, por exemplo, do Lula vai ser considerado antidemocrático, se uma pessoa, por exemplo, né, pedir a volta da monarquia, isso vai ser considerado antidemocrático. Então eles colocam um leque muito aberto para realmente poder fazer com que tenham brechas na lei para poder realmente te penalizar. E eles estão, assim, dia após dia, tentando me calar no âmbito financeiro. Não somente, eu digo, o Supremo Tribunal Federal, mas outras instâncias também da Justiça, Daniel, têm aplicado multas em cima de mim por eu dizer a verdade. Opiniões minhas, por exemplo, quando eu digo que a grama é verde. Se hoje eu chamo um homem de homem, é homofobia. Mas se eu chamo um homem de mulher, é fake news. Então eu não sei o que eu faço. E assim, isso está chegando em mim, mas vai chegar também no pastor, vai chegar no cristão. Porque, poxa, a Bíblia fala que existe homem e mulher lá em Gênesis.
Agora, se eu professar a minha fé, isso vai ser considerado homofobia? Então, cara, a coisa está escalonando num nível absurdo e realmente eu estou preocupado aí com os próximos anos do nosso país. Nicolas, o Estadão tem feito vários editoriais condenando, ou pelo menos indo contra o governo Lula. Teve um no final de semana que eu vou ler para você, que é assim: em 5 meses no cargo, o petista, falando em referência ao Lula, destratou o agronegócio, desrespeitou o Banco Central e desmoralizou decisões do Congresso. Assim fica mais difícil arranjar apoio do governo. E eu queria te perguntar o seguinte: você está falando muito sobre essa questão de fake news, disso, mas qual que deveria, no seu entendimento, ser o papel, primeiro, do Congresso, e aí eu acho que você faz parte, e da mídia? Assim, você tá bom, tá acontecendo o início de uma ditadura, no seu entendimento, e o que a gente pode fazer e como que a população, ou principalmente a mídia e os parlamentares deveriam agir? Olha, para ser bem sincero, Sami, e como eu disse aqui, o retrato do Brasil é muito desanimador. Muita gente fala comigo assim na rua: como nós vamos parar esse ativismo judicial? Quem vai parar o fulano de tal? O que o Congresso pode fazer? Para ser bem sincero, a nossa democracia é um falso Deus. Ela é mentirosa. Que democracia é essa que as pessoas têm medo de falar contra o STF? E aquelas que dizem contra, e eu discordo de várias coisas que o deputado Daniel Silveira disse contra o STF, achei exacerbado, mas também achei completamente fora da realidade. Inclusive, isso foi o argumento do Cássio Nunes para poder não colocar o Daniel Silveira na cadeia. Mas o crime de opinião no Brasil não existe. E você vê o ministro da Justiça levando as pessoas na Justiça, processando deputados pelo que eles estão dizendo na tribuna. Então, na verdade, o artigo 53 da Constituição, ele, na verdade, não é que existe imunidade parlamentar. Existe um entendimento de acordo com o governo, de acordo com o judiciário. E é impressionante como sempre tende para um lado. Então, sendo bem sincero, o que o Congresso pode fazer? É uma luta incessante para mostrar para a população do que está acontecendo, principalmente com esse governo, que tem tomado atitudes autoritárias, para que a gente consiga votar melhor nas próximas eleições. Agora, achar que o Congresso Nacional irá passar aqui uma lei onde resolve os problemas do Brasil é muita inocência política. Então, o que eu acho que nós devemos fazer é apontar o que está acontecendo para as pessoas, abrir os olhos, principalmente da juventude, que não viu os escândalos de corrupção do PT no passado e que agora, com certeza, vai ser seduzida a votar no PT mais uma vez. Então, como eu disse, a nossa luta, Daniel, não é pensar em 4 anos com relação às eleições. A gente tem uma luta muito distante. Estamos de volta aqui com o nosso querido Nicolas Ferreira, que está falando um pouco sobre a pele da fake news, discutindo alguns assuntos, as big techs. Será que o Google vai continuar aqui no Brasil ou ele vai vazar? Não sabemos. Mas o Fábio Guerra tem uma pergunta. Ô, Nicolas. Bom, a minha pergunta é uma pergunta bem simples e direta. Tipo, essa questão que você levantou das multas tal, e recebendo multa atrás de multa, o que você pretende fazer? Abrir o bolso e pagar as multas ou fazer que nem a Zambetta? Meter-lhe aquela bela e boa vaquinha. Zambella Esperança. E deixar aí que a galera que votou em você, que confia no seu trabalho, tipo, te ajudar a bancar isso daí? Olha, eu acredito que é muito fácil visualizar o que eles estão fazendo comigo, né? Através de uma pressão financeira, fazer com que isso me pare ou fazer com que isso faça com que eu recue, exatamente porque eles sabem que a minha voz está chegando em locais que eles não querem que chegue. Então, o dia 8 de março, com toda a polêmica da peruca, etc. e tudo, mas a mensagem foi levada para muitas pessoas e abriu os olhos para o que está acontecendo. Tanto que todo o caso que acontece com relação a transgêneros, a questão da perda do espaço da mulher por homens, por mulheres trans, né? Eles remetem a esse dia e falam, opa, a Nicole tem razão, né? O Nicolas tem razão. Então a mensagem chegou. Então eles estão, de fato, tentando me pressionar financeiramente. Eu penso sim em abrir uma vaquinha.
até mesmo porque eu não vou obrigar ninguém a me ajudar, né? Ajuda quem de fato quer, quem acredita no que eu estou vivendo. Não é fácil viver essa perseguição. Não reclamo da minha vida, pelo contrário, tenho saúde, tenho uma família, poxa, acabei de casar, estou extremamente feliz, com energias renovadas, mas existem sacrifícios. E esses sacrifícios, que eles realmente ficam a todo tempo dobrando a aposta para tentar me calar. Eles querem fazer com que eu me acalme, entre aspas, que eu fique um cara, digamos, passivo, mas eu sei que a passividade, como diz Winston Churchill, é o cara alimentar o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido. Então eu não vou me transformar num cara do sistema, aquele cara, sabe, que modula a sua voz para poder ganhar o eleitorado, pelo contrário. Essa minha essência combativa me trouxe aqui, eu acho que é essa minha essência que vai me manter. Então, eu sei que, eu tenho certeza, pessoas que acreditam em mim, se elas quiserem, tiverem condição, vontade, elas com certeza irão aí me ajudar, e acredito que não vai ser dessa forma que eles vão conseguir me parar. Boa, assim que você conquistou o teu público, e a gente vê aí o engajamento enorme que ele tem, não só nas redes sociais, a turma gosta dele. Vem muito político aqui e fala, não, esse moleque é bom pra caramba, e aí a gente vê isso acontecer. É verdade, velho. Agora eu quero saber se você viu, a gente tem um quadro aqui que é o Falando Bem Baixinho. A gente fala bem baixinho, que o Ciro Gomes falou bem baixinho, você vê ele falando bem baixinho das narrativas do governo atual. O Ciro já saiu, né, não vai estar na disputa presidencial, mas ele abriu a boca lá em Portugal. O que você achou das declarações do Repare Bem, Ciro Gomes? Para mim, primeiro, o Ciro é um puta do hipócrita, porque ele ajudou esse governo a chegar onde está. Então ele não pode ficar reclamando do governo, querendo se colocar como agora eu sei o que pode fazer para melhorar o Brasil. Querendo ou não, com todos os atritos, impasses que teve o governo Bolsonaro, mas não teve o que está tendo agora, né? Parlamento sendo comprado aí com um orçamento secreto, né, que eles diziam que era do Bolsonaro. Sim. O desmatamento da Amazônia tem aumentado com relação aos últimos 4 anos. Então, assim, para mim isso aí é um falastrão, é uma pessoa que é frustrada, né, politicamente, ultrapassada, tentou e não conseguiu, porque realmente o brasileiro não compra pessoas que são duas caras, ou você tá aqui ou você tá lá. Sabe, eu prefiro muito mais uma pessoa que é declaradamente de esquerda e luta por isso, do que uma pessoa que sempre quer ir de acordo onde o vento está batendo mais forte. E com relação a esse governo atual aí, para mim não tem surpresa nenhuma. Para mim ele disse exatamente o que aconteceria. Uhum. O professor Vila está aqui, ele não está concordando com nada que você está falando. É difícil falar com um bolsonarista que não larga o Bolsonaro nem na lua de mel, né? O negócio é o seguinte, ô Nicolas, é um papelão, né? Na sua lua de mel, se concentre na sua esposa, esqueça o Bolsonaro. Agora, falando nisso, eu queria perguntar para você que está falando, não, vamos eleger senadores. No mandato passado do Mandrião, falava isso nas manifestações, onde ele pagava todo mundo e você também. Vamos fazer um Senado interessante para tentar combater essa questão do judiciário. Vocês conversam com os senadores, como é que eles enxergam isso? Porque vocês falam de ditadura, essa ditadura inexistente que vocês tentam passar para a população e tal. Os senadores acreditam nisso? Existe alguma possibilidade de passar algum impeachment para algum ministro do STF ou vocês mesmos não têm coragem? Olha, vou falar a respeito do CPI do abuso de autoridade, né? Que tem 34 assinaturas de 513 deputados, ou seja, é claro que o STF tem muita gente amarrada, né? Tem muita gente amarrada. E a nossa própria Constituição fez um jogo casado, né? O Senado é o competente para fazer o impeachment dos ministros e o ministro que também é competente também para poder julgar os senadores. Então é um jogo muito de comadre. Acredito que hoje falta realmente aí coragem, não da maioria dos senadores, porque eu sei que tem senadores de coragem, como Magno Malta, Rogério Marinho, senador Cleitinho, Girão, vários que realmente nos representam e têm coragem, sim, de pautar um impeachment. Mas nunca aconteceu isso no nosso país e não acredito que seja agora, que tendo ali aquele que não pode ser citado, né, com toda a sua audácia democrática, que eles vão agora ter peito para poder fazer isso. Mas eu tenho certeza que a população brasileira está esquentando o nível de indignação. E peço para que eles não subestimem, né, o poder do povo, que pelo menos pela Constituição, o Supremo não é o STF, mas é o povo. Ô Nicolas, você falou, o povo está esquentando, você acha que depois de tudo acontecido lá no 8 de janeiro, a galera ainda não está meio receosa para... Porque a gente sabe, né, acontece alguma coisa que indigna, a turma
tem esse direito de ir à rua para protestar. Você acha que a galera ainda está com medo? O que você tem sentido dos seus seguidores a respeito de manifestações? Eu acho que realmente, Morgado, o pessoal está um pouco receoso com tudo aquilo que aconteceu. Muitas injustiças aconteceram, sabe? De prisões, inclusive na CPMI do dia 8 a gente vai esclarecer muito isso. Sim. Inclusive saiu agora, né, o levantamento da Revista Oeste, se eu não me engano, que colocou que vários ali que estão presos por conta ali das invasões são filiados ou foram filiados a partido de esquerda, PCdoB, PT. Então, acho que muita coisa tem que ser esclarecida, mas acho que as pessoas ainda estão receosas. Mas, ao mesmo tempo, também acho que no momento certo, sem ser algo que venha da política para o povo. Eu acho que o próprio povo vai, sabe? E eu não falo do povo aqui de uma forma genérica, tá? Como se fosse algo abstrato. Eu digo a soma dos indivíduos que vão ficar indignados e vão realmente querer dar um basta nesse governo. Tributo atrás de tributo, são medidas ilegais atrás de medidas ilegais. O marco do saneamento, poxa, quem é contra água limpa e esgoto limpo para a população? Exato. Só o PT. E o Lula derrubou na base da canetada uma lei que foi aprovada aqui pelo Congresso. Então, assim, são tantas coisas que estão acontecendo que eu acho que no momento certo, no momento sem ser uma pressão política, as pessoas realmente vão colocar o direito delas, o cidadão, nas ruas novamente. Boa. Você tem uma intimidade, uma proximidade com o Jair, né? Tá Você certo. manda um WhatsApp, ele te responde. Já, né? já, ele chama. Ele tem essa intimidade. Tem, pô. E a gente aqui, vem um político aqui, a gente pergunta aí, qual o destino do Bolsonaro? Vamos falar Qual que ele que é vai o ficar... próximo passo? Qual o próximo capítulo dessa Inelegível. história? Vai ficar inelegível. Aquele tava, naquela situação que tava pegando lá o negócio da vacina, Polícia ele até Federal. chorou. Agora a Michele está sendo acusada. Exato. O que você sabe aí, pode contar pra gente? Ok. Bom, Ok. o que eu vejo, a minha leitura, tá? Eu não tenho nenhuma formação aqui privilegiada, não. Eu só faço a leitura, análise do que eu tenho como matéria para poder analisar. Então, o que eu tenho para poder analisar? Infelizmente, uma Polícia Federal que eu respeito muito, que inclusive é uma polícia de Estado, né, e não de governo, mas que infelizmente está sendo usada, né, aí para fins políticos, infelizmente. Eu nunca vi, né, uma operação para poder ir atrás do cartão de vacinação de um ex-presidente, inclusive o primeiro ex-presidente a receber a operação da Polícia Federal que não seja por corrupção. Então, eu sou a favor realmente das coisas serem esclarecidas. Vejo que está aí umas caças às bruxas, né? Onde malas de dinheiro anteriormente, agora todo mundo esquece isso, pessoas envolvidas, o maior escândalo de corrupção que foi o Mensalão, agora esse mesmo bandido está na presidência da República. Então eu vejo que realmente é uma tentativa de desgaste político para poder tentar achar algo e tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Então, no rumo que as coisas estão acontecendo, eu ficaria zero surpreso e acredito que também chocaria um total de 0 pessoas se eles conseguiriam tornar o Bolsonaro inelegível. Sabe que era uma força política gigantesca, onde ele chega, arrebata multidões, tem um apoio absurdo do agro, tem um apoio da classe trabalhadora aqui do nosso país, enquanto o outro presidente tem chamado, né, os produtores aí, rurais de fascistas e ofendendo aí quem realmente é a locomotiva do Brasil. Então, mais uma vez, eu acredito que é uma caça às bruxas que estão fazendo aí com o Bolsonaro, e sou a favor dos esclarecimentos, né, que esclareçam as coisas, quem tiver que pagar, pague, mas tá bem claro que é uma perseguição política que está acontecendo. Boa. Fuzil. Eu quero fazer uma pergunta, jornalismo verdade pro Nick. Ô, Nicolas, Nick. quem te deu o melhor presente de casamento? O que foi e quem foi, por gentileza? Jornalismo verdade. Sem mentirinhas, tá, Nicolas? Famoso do nada, né? Pô, eu tava falando dessa pergunta aqui, não. Ô, Fuzil, calma aí. Cara, deixa o Léo Dias. Quer saber? Invasivo. Léo Dias cara. sem Quer boca. saber quem foi o melhor presente? Tem que ser dito, tem que valorizar Mas esse tu não dá convidado. mais Cara, presente, eu agora acho é que o melhor cota. presente... Acho que o melhor presente foi a que nós ganhamos a viagem de lua de mel. Então, acho que realmente foi o melhor presente. Eu até postei lá, eu falei, vamos voltar aqui até quando alguém pagar uma pra gente de novo. Porque realmente o dólar tá alto, tá tudo muito caro, mas é uma vez na vida também. E foi o melhor presente aí que a gente recebeu. Boa.
Boa, este é o nosso querido Nicolas Ferreira. Jornalismo. Nick, segundo o fuzil. E Nicole, segundo ele mesmo. Ou ele mesmo pode ser Nicole ou Nini. Só de noite. Boa. Nick. Mas quem quiser seguir, ele já tem muitos seguidores. Coloca aí o Insta Dá pra dele. gente alguns. Ele tem 7,5 milhões de seguidores. Segue o Alba, Parem de seguir segue ele eu. agora. Você Começa a seguir a gente. Podia pedir pra parar de seguir Deixa ele. de seguir ele e vem pra nós. O Alba tá Isso aí é precisando. Tô mesmo. Eu não cheguei aos 500 mil ainda, hein? Não, mas segue lá o Nicolas Ferreira DM. No Twitter, se quiser, tira o porrada e bomba, é com ele mesmo. @Nicolas_DM. E muito obrigado aí pela sua participação. Sempre. É parceria com o Pad. Toda vez que a gente chama, Obrigado, Dani. ele tá Deixa aí. eu só Tamo fazer junto. Pois não. só finalizar algo aqui. É porque, assim, eu sei que a todo tempo, né, a mídia faz muito isso, fica me rotulando, né, talvez de uma pessoa muito polêmica e que se envolve com muitas polêmicas, enfim, como se eu tivesse todo enrolado juridicamente. Mas eu só quero, né, essa oportunidade aqui, aproveitar também a audiência, para poder dizer que é óbvio que isso aconteceria. Né? Isso não é nenhuma surpresa, né, para quem realmente é combativo. Não esperem, né, que eu entre em uma guerra tentando evitar ser machucado. Pelo contrário, eu sei que eu entrei aqui para poder sofrer sacrifícios, para poder tomar marcas, para poder realmente me sacrificar por um bem maior. Então não esperem realmente que eu vire, sabe, um picolé de chuchu, que eu vire aí um políticozinho que quer, sabe, tentar agradar aqui esse establishment. E quando a gente olha, né, as pessoas mais velhas, não falando de todos os mais velhos, é claro que eu aprendo muito com os experientes aqui da Câmara, mas quando a gente olha as pessoas que me criticam, eu falo, poxa, o que vocês fizeram pelo Brasil? Né? Pelo menos a gente está tentando aqui mostrar a verdade das coisas. Então, mensalmente, tá, eu coloco o resumo dos meus trabalhos, tudo aquilo que eu tenho fiscalizado, aquilo que eu tenho feito aqui como gabinete. Eu tenho uma equipe aqui incrível que me ajuda muito aqui em todas as minhas decisões. Então, só para deixar isso claro, é lógico que eu não estou fazendo aqui, né, uma autodefesa, mas é para esclarecer, porque eu sei que a mídia, se não fosse a minha rede social, eu jamais conseguiria me defender. Então, por isso mesmo que eles querem tanto censurar as redes sociais, querem tanto me calar, porque sabem que lá eu alcanço o meu público e consigo levar a verdade. Obrigadão mais uma vez aí e tamo junto, boa semana. Exatamente. O sucesso incomoda.